Poucas profissões carregam tanta responsabilidade quanto a de professor. É nas salas de aula que se formam cidadãos, despertam curiosidades e se constrói os alicerces para o futuro de toda uma sociedade. Ainda assim, ao longo dos anos, a docência tem enfrentado um desafio silencioso e profundo: a perda de sua autoridade e do reconhecimento social que sempre lhe foram essenciais. Resgatar essa valorização não é apenas um ato de justiça com quem dedica a vida ao ensino, mas também uma necessidade urgente para o fortalecimento da educação no país. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a importância de honrar, proteger e enaltecer o ofício de ensinar. Como podemos devolver ao professor o espaço de respeito que ele merece? Quais caminhos e políticas podem contribuir para que o educador seja novamente visto como referência, inspiração e liderança? Para essa conversa, recebemos dois convidados que têm muito a dizer sobre o tema. Lupércio Riso, escritor, professor e coordenador de cursos de graduação, doutor em Filosofia e Educação pela USP e que já fez parte do corpo docente do Colégio Xingu, e Ricardo Alvarez, professor de Geografia, mestre em Geografia Urbana pela USP e vereador de Santo André. Eles trazem reflexões sobre o presente e o futuro da profissão, que transforma vidas e constrói sociedades. Eu sou Miriam Gimenez e está no ar mais uma edição do Xingu Cast. Oi, bom dia, Lupércio, Ricardo, bem-vindos ao XinguCast. Obrigada por aceitarem o convite de conversar com a gente sobre um assunto tão importante. Prazer. Prazer é nosso. Ricardo, são quase 40 anos numa sala de aula, né? Como que você vê essa evolução ou involução do respeito à autoridade do professor durante esse período que você trabalhou dentro de uma sala de aula? Olha, eu posso dizer que nessas décadas todas eu fui privilegiado, porque eu dei aula em algumas escolas, as duas que eu permaneci o maior tempo, né, eram duas escolas onde a relação com o professor, com os estudantes, era muito boa, e, e a direção tinha um papel assim fundamental no sentido de estimular o aprendizado e a criatividade, a participação. Então, eu acho que eu usei muito pouco da minha autoridade como professor, mas, ao mesmo tempo, a gente foi muito efetivo, né, no processo educacional. Então, eu sei que hoje, infelizmente, grande parte das escolas não é assim, né? Aliás, como o Brasil como um todo, diria até, não querendo ser catastrófico, mas acho que o mundo hoje passa por uma crise, sem precedentes, e isso afeta todos os setores, inclusive a educação. Então, a educação tem sido muito questionada hoje, né? Muito criticada por professores doutrinadores, né? Gente que não dá valor para a educação e para a cultura, né? Forças políticas reacionárias conservadoras. Isso tem colocado a escola e o trabalho dos educadores em xeque, né? Dificultando ainda mais o seu já difícil cotidiano, né? Então, isso acaba impondo nessa conjuntura um momento de dificuldade bastante grande, né? Mas a educação brasileira, eu diria que está consolidada, a gente tem grandes experiências em curso, né? E nós vamos superar esse momento num outro patamar, onde a educação volte a ser valorizada e colocada no papel de destaque que ela deve ter em qualquer tipo de sociedade, né? Certo. Lupércio, há pouco você lançou um livro de crônicas, né? Em algumas delas você fala da situação do professor por conta da sua profissão, né? Da sua experiência. Em uma delas em específico, você fala da relação professor-aluno, que é uma via de mão dupla, que é um aprendizado mútuo, né? Uma troca. Como que você acha que essa visão valoriza a profissão hoje? Eu penso que eu lancei, né, no o livro O Deserto da Lucidez enfim, um pouco da minha visão sobre o mundo. E nessa relação aluno e professor, eu penso que é uma relação mais horizontal, né? Mais horizontal e mais dialógica. Se há um tempo, ou há um bom tempo, a voz era a do professor, hoje já não mais. O professor Ricardo trouxe a questão da crise, não é? E eu acredito que assim,
Um problema só se torna uma crise quando a gente dá respostas velhas para problemas novos. E a sociedade é diferente, como não poderia deixar de ser. Então, a gente tem uma relação hoje que pressupõe. A gente fala muito sobre levar em consideração o conhecimento prévio do aluno, enfim, isso já está bastante consolidado. Mas a gente precisa também entender se a gente valoriza esse conhecimento prévio. Uma coisa é levar em consideração, outra coisa é valorizar e trabalhar com ele. Então, a relação com o aluno ela tem que se pautar, talvez, num modelo de autoridade que vai estar muito mais no conhecimento, na articulação que a gente consegue fazer com o mundo, do que necessariamente na minha condição de professor, de titulação, ou de idade, de cargo, do que quer que seja. Procurar o lugar da autoridade e procurar fazer com que a relação tenha sentido, né? As pessoas, de uma maneira geral, buscam sentido, e as crianças e os alunos também. E talvez encontrar esse sentido seja o grande desafio para nós, professores e professoras, e para a educação, de uma maneira geral. E ao que vocês atribuem essa perda do prestígio social do professor ao longo dos anos? O que aconteceu? Teve um fato, uma virada de chave? O que aconteceu? Bom, na minha opinião, eu diria que é uma confluência de dois fatores, né? Eu acho que um pouco do que o Lupercio falou, a velha escola ela está em choque com a nova escola. Queria citar o exemplo do celular, por exemplo, né? O uso do celular. Escolas proíbem, há proibição legal agora, né? Mas essa coisa da tecnologia na escola é uma coisa difícil de você adequar, ainda mais quando essa tecnologia faz parte do cotidiano não só dos estudantes, mas dos professores, da escola. Ali tem acesso a muita informação. Então, tem que saber, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio no uso da tecnologia, né? Nem liberar geral e nem proibir. O que não é fácil. Falar aqui no microfone é uma coisa relativamente simples, mas eu acho que essa coisa dessa nova escola envolve isso. Uma nova condição da autoridade do professor, que não é aquele professor que é autoridade, como o Lupercio falou, né, pela idade, pela titulação, não é pelo saber, pelo conhecimento, pelo como ele dialoga com a classe, né? Então isso também é um elemento dessa nova escola, as novas tecnologias e encaixar essa nova escola no mundo, né? A escola ela não é uma ilha isolada em relação à sociedade, né? Os estudantes chegam dentro da sala de aula com o conhecimento que eles acumulam e esse conhecimento que eles acumulam ele faz parte das discussões políticas que o mundo faz nos dias de hoje. Então, o mundo está dividido, eu diria, do ponto de vista político, a escola vai estar dividida dentro da sala de aula também, né? Não tem como isolar. Então, trazer esse debate para a escola, saber praticar a democracia, acho que isso o Xingu faz bem, né? A defesa da diversidade, a defesa das opiniões. Então, essa recriação da escola, né? Eu diria que é um momento, um novo momento, né? Nós estamos vivendo. E ele, na minha leitura, está encaixado diretamente esse momento político que nós estamos vivendo, né? Que tem um pedaço da sociedade hoje que não mais olha para o professor, né? Com a importância que ele sempre teve. Pelo contrário, agora eu olho o professor de outra maneira, como um professor doutrinador, um professor que ensina, por exemplo, uma criança a ser gay, né? Como a gente já vi isso, né? Então, essa nova realidade política que nós vivemos no mundo hoje, né? Associada a essas mudanças que a escola vive, eu acho que elas levam a um período de mudança. Nós estamos vivendo, eu diria, no momento em que a represa rompeu e a água está descendo com tudo. Eu diria que isso vai acalmar lá na frente, porque nós vamos encontrar uma nova síntese, uma nova mediação disso tudo. Mas é um processo difícil nessa transição, né? Eu particularmente gosto muito das palavras, né? Do significado das palavras. Me atenho bastante a isso. E aí você perguntou sobre o prestígio. Eu acho que a gente pode pensar o que é prestígio, né? Numa sociedade marcada pela fluidez, né? Na pós-modernidade, complexidade, enfim, tem várias teorias e vários conceitos para isso. Então, talvez fique difícil a gente até definir o que é prestígio numa sociedade em que as coisas mudam numa velocidade extrema. Quando éramos criança, no meu caso faz bastante tempo,
as músicas, os desenhos animados, enfim, as coisas ficavam fazendo sucesso por 1, 2, 3 anos. Uma música ficava lá tocando no rádio muito tempo. A simples expressão, uma música tocar no rádio já é algo novo. Os meus filhos entram no meu carro e falam assim, mas você tinha que conectar alguma coisa no seu carro, ou Spotify, ou qualquer outra coisa parecida. Você ainda ouve rádio? É difícil você lembrar quem estava fazendo sucesso há 1 mês, 2 meses. Não estou falando dos grandes artistas, mas das músicas que vêm aí numa profusão muito grande, como séries e uma série de outras coisas. Então as coisas passam muito rapidamente. Numa sociedade que as coisas passam muito rapidamente, aquilo que de uma certa maneira permanece, ou deveria permanecer, talvez a figura do professor, a professora, ela fica um pouco mais difícil de você pensar, pô, onde está o prestígio? Então, talvez, mais do que a gente se preocupar com o final, com o destino, é pensar no caminho. Acho que o prestígio é algo que a gente hoje não deve muito correr atrás. Eu acho que acho que a ideia de prestígio talvez nos deixe um tanto quanto numa areia movediça, sabe? Porque a gente fica correndo atrás de uma coisa que nem necessariamente a gente sabe definir. É difícil você falar o que tem mais valor numa sociedade marcada pela diversidade e pela liberdade de escolhas. E a educação, ela está dentro de uma seara de muitas outras coisas importantes e relevantes. Eu acho que talvez a palavra fosse respeito, a palavra melhor, né? Respeito. E qual que seria o limite entre a autoridade que gera confiança, que gera respeito entre os alunos e o autoritarismo, né? Como ter essa noção, assim, para os professores? Acho que a autoridade não se impõe, na escola ela se conquista, né? Acho que o trabalho do professor, da professora, em sala de aula, ele vai se tornando efetivo na medida em que, sem procurar fazer muito isso, né? Em que você respeita a condição do aluno, né? Respeita a diversidade da sala, né? Traz elementos da realidade para serem trabalhados dentro da sala de aula. Para mim, por exemplo, isso era relativamente quase que uma imposição, né? Porque sou geógrafo, então dava aula de geografia. Eu hoje, por exemplo, eu fico imaginando, eu já parei de dar aula em 2018, né? No meu último ano de aula. Mas eu fico imaginando hoje na sala, né? Com certeza eu estaria entrando em sala de aula hoje. E os alunos iam perguntar para mim, professor, e a tarifa do Trump? Como é que, por exemplo, terceiro ano do médio, né? Que eles eram mais maduros, né? E eu dava geopolítica internacional, geopolítica, e eles, professor, e a tarifa do Trump? O que vai acontecer com o Brasil? Né? E a guerra da Ucrânia? Então, a gente sempre trazia esses elementos do cotidiano para a sala de aula, né? Então, eu acho que isso cria uma relação professor-aluno em sala de aula que acaba primeiro estimulando os estudantes para que eles busquem o conhecimento, para que eles aprendam, né? Para que eles se interessem pela aula, né? E, em segundo lugar, isso cria, por parte do professor, uma condição favorável para desenvolver seus conteúdos e o trabalho de educar em sala de aula, né? Então, eu acho que isso também não é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Tem hora que você tem que ser autoritário mesmo, tem dia que o pessoal está mais agitado, né? Isso acontece. Então não é assim, não é um mar de rosas que você chegou, trouxe o conteúdo e as coisas fluíram, né? Uhum. Nem sempre é assim. Às vezes o professor tem que falar mais alto, impor algumas questões para que a aula aconteça, né? Mas isso não pode ser a regra. Eu diria que isso tem que ser a exceção. Então eu acho que eu aprendi muito com os docentes com os quais eu convivi, né? E aprendi também com eles sobre isso. E acho que isso é o caminho do funcionamento de uma aula com autoridade, mas sem autoritarismo, né? A autoridade, ela sempre, ou quase sempre, ela está em algum lugar, ela está referendada em algum lugar. Na porta da minha casa tem zona azul. E aí você para o carro, vem os meninos lá com a roupa azul e eles aparecem de qualquer lugar que você menos imagina, né? Você para o carro, Brotam, eles, né? eles brotam ali, enfim, aparecem naquele lugar. É óbvio que eu respeito o menino ou a menina que está ali trabalhando na perspectiva de é um ser humano como qualquer outro. Mas eu o respeito porque por trás dele tem uma zona azul que vai dar uma multa no meu carro. O que acontece, por exemplo, com o guarda de trânsito, e se nós formos extremar o exemplo, com
ou um padre, um pastor, o que quer que seja. Eu o respeito enquanto homem, mas o respeito maior está naquilo que ele representa, na tradição que tem por trás dele. E na escola não é diferente disso também. E, de novo, a gente vai para um mundo marcado pela diversidade. Numa escola extremamente conteudista, que você tem provas e, enfim, uma série de outras coisas, e a gente tem visto isso no caminhar de uma parcela da sociedade, numa ideia simpática, a militarização da escola, a gente está transferindo a autoridade, por exemplo, do professor para a prova. Quando o professor fala isso cai na prova, ele está transferindo a autoridade para algo pragmático. Aprende porque cai na prova. E se você não, enfim, você não vai ser aprovado, não vai ter nota, uma série de outras coisas. Quando é alguma coisa extremamente meritocrática, competitiva, você coloca a autoridade na competição, na premiação ou algo parecido. Um professor de preparatório para concurso público, um professor preparatório para um exame da ordem, por exemplo, ou para cursinho de vestibular, ele não precisa impor muita autoridade, porque quem está ali já vê a autoridade no conhecimento, que aquilo vai me servir para passar no concurso vestibular, ordem ou o que quer que seja. Quando você fala, por exemplo, de crianças, aí a gente já vai para um outro patamar, a gente vai para uma outra pegada. Numa escola como o Xingu, que é uma escola extremamente humanista e que não tem esse pragmatismo, a autoridade vai ter que residir na capacidade do professor de fazer sentido naquilo que ele fala. Eu acho que é o que a gente fala de legado, né? As pessoas que embora tenhamos uma sociedade muito rápida, muito veloz e muito digitalizada, virtualizada, nós ainda paramos para ouvir as pessoas que fazem diferença quando falam. E a perspectiva de um professor que cada vez seja menos pragmático, cada vez faça mais diferença ao falar para os alunos, é aquele professor que vai construir a autoridade. A autoridade não está nele, mas está naquilo que ele representa. E a gente percebe quando alguém representa alguma coisa. E as crianças também. É verdade. Ainda hoje eu lembro, até hoje eu lembro dos meus professores que representaram muito para mim. E que papel que a sociedade, a escola e as famílias podem ter com essas crianças, né, para recobrar esse respeito aos professores? O que eles podem fazer para recobrar isso? A escola? Escola, família, sociedade? Bom, eu acho que são níveis diferentes, né? Na família hoje, a valorização da escola por parte da família, isso depende muito da relação que você tem com os filhos e como essa família se constituiu, né? Eu diria que hoje tem famílias que valorizam menos a escola, né? Inclusive, há um tempo atrás, né, quando o Bolsonaro era presidente, não sei se vocês se lembram, surgiu forte aquela ideia de não mandar filho para a escola. Até tem um nome, Homeschool. homeschool, né? Nos Estados Unidos tinham famílias que não mandavam os filhos para a escola, porque eles acreditavam que o pai e a mãe eram suficientes, né, para educar a criança. Uma visão, diria, completamente equivocada, porque a escola é muito mais do que uma relação só de aprendizado. Ela é de aprendizado, mas não só de conteúdo em sala de aula. Tem a questão da relação, do convívio, da construção social, né? Ainda mais para quem está no ensino básico. Então cresceu aquela ideia do homeschool, né? E isso reverberou no Brasil, né? Porque eu acho que a gente tem que sempre olhar para a escola como um elemento da realidade, não como uma ilha isolada, né? Então, isso cresceu no Brasil. E eu vi que em vários lugares do Brasil o conselho tutelar estava indo atrás de famílias, porque os pais estavam tirando os filhos das escolas, né? Eu acho que isso arrefeceu, né? Isso deu uma reduzida. Mas o que eu vejo hoje, por exemplo, são pais que vão na escola discutir o conteúdo. Por exemplo, eu tenho uma amiga que dá aula de biologia, foi minha diretora, inclusive. Os pais questionavam Darwin e queriam discutir com o professor de biologia criacionismo, né? Havia questionamento de pais sobre o papel da escravidão no Brasil, professor de história, né? Nossa. Com professores de geografia, a questão da terra plana. Então, os pais querem. Você imagina uma criança, um jovem, tendo uma aula em casa com a família falando de criacionismo, terra plana, e que a escravidão não foi marcante no Brasil ou que não teve ditadura militar em 64. Né? Imagina. Quem nós estamos formando? Então, eu acho que a família tem um papel essencial na formação, evidente. Não dá para deixar tudo na mão da escola. E nem a escola também deixa tudo na mão da família. É uma composição social que se mostra necessária. Pode ser que daqui a
sei lá, um século, isso tenha mudado. Mas hoje é assim. Então, há uma construção social por parte disso, né? A escola tem que estar aberta para essas mudanças, ela tem que ter olhos para essa nova realidade, para essa nova conjuntura, né? De uma sociedade, sim, mais fluida, uma sociedade mais volátil, uma sociedade cujas mudanças sociais, né, são políticas, sociais, econômicas, são cotidianas. Né? Isso também põe um desafio para a escola, né? Criar uma certa perenidade do conhecimento numa sociedade fluida. E, e eu acho que isso, como eu disse na outra resposta, nós já estamos vendo um momento de mudança muito intenso. Então as coisas estão muito aceleradas, mas escola, família, né, o Estado, investimento do Estado, o Estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, não tem as melhores, embora seja, a gente tem que relativizar esses índices de avaliação, né? Mas o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, não tem índices, né, em matemática, em língua portuguesa, para os nossos estudantes, que outros estados mais pobres no Brasil têm. Né? Então, o estado de São Paulo também tem sofrido com falta de investimento, precarização das escolas. Né? Tive ontem com um grupo de professores da de ETES, né? Eles falavam que no passado as ETES eram, né, o primo rico da educação paulista, né? Hoje as ETES também vivem uma baita crise, né? Então, falta investimento, falta formação. Então, a gente tem que unir esforços na família, no Estado, né, na escola, unir esforços no sentido de uma escola mais adequada ao momento que nós vivemos. Isso eu diria que é necessário. Isso atende também às expectativas dos estudantes, porque eles são muito antenados, muito ligados no cotidiano, né? E o celular também permite isso. Você falou a sua questão é sobre a relação, né, da sociedade, da escola, né, para a educação e para a construção dessa autoridade, enfim. Eu acho que a gente precisa pensar que nada é de todo ruim e nada é de todo bom. A sociedade caminha em movimentos elípticos, né? Assim, nós não temos um caminhar linear no mundo de uma maneira geral. Então, hoje, às vezes, nós olhamos para a escola, olhamos para as famílias e para as crianças e para os alunos e pensamos assim: puxa, eles não respeitam a autoridade, ou não é como era antes, porque a família ou a escola não tem construído isso, ou não tem colaborado nesse sentido. Mas se você pensar há 20, 30 anos, nós íamos na casa das pessoas e no almoço de domingo tinha aquela pessoa que fazia piadas sobre pessoas oriundas do Nordeste, sobre negros, pretos, sobre pessoas de orientação, enfim, homossexuais, uma série de outras coisas. E nós ríamos também. E também fazia parte. Quando você assiste alguns programas de televisão, de programas de auditório, e você percebe as piadas que tinham nos programas de 20 e 30 anos, hoje eles sequer passariam. Tanto que boa parte dos programas, quando termina, fala que as piadas refletem um momento daquele programa, né? Como, por exemplo, Toma lá da cá, Sai de baixo. Tem piadas ali que hoje, enfim, sequer passariam. Então, tem determinados aspectos que a sociedade contribuiu para a gente ter uma juventude que respeita mais a diversidade, que respeita um pouco mais a humanidade, mas que talvez não respeite aquilo que eu entendia como respeito. Então, eu acho que a sociedade ela tem construído também o respeito para outras coisas que para nós talvez fique difícil de perceber. Então, eu acho que esse é um ponto. Acho que um outro ponto também, e aí sim a gente está vivendo um momento difícil de explicar, até porque nós precisamos explicar o momento em que vivemos. Mas tem certas coisas que precisam se tornar distantes para ser melhor entendidas, e tem certas coisas que precisam se tornar passado para ser melhor compreendidas. Não podemos deixar morrer a ideia do Holocausto e tudo aquilo que aconteceu na história da humanidade, porque olhando para aquilo, a gente entende com mais perspectiva e evita ou tenta evitar a construção disso no futuro. Eu acho que o que a gente está passando hoje é o excesso, talvez, de telas, né, e a normalização de certas coisas, para o bem e para o mal.
Então fica difícil a gente entender como é que a gente lida com isso, porque a gente está vivendo ainda toda essa dinâmica. Eu acho que cabe a nós, professores e professoras, cabe a nós enquanto educadores, enquanto escola, ser um espaço de espera. Vamos respirar um pouco mais e tentar não dar a resposta pronta, porque a sociedade já está dando. Então, é uma sociedade que coloca o respeito num outro lugar. E a gente vive num mundo de constante incerteza. Quando eu tinha, quando meu filho tinha 12, 13 anos, o meu filho estava andando no carro, no banco de trás do meu carro. Eu sempre conto essa história. E eu estava indo num determinado lugar, na época eu era caminhoneiro, conhecia muitos caminhos, muitos lugares, e ele falou para mim: Nossa, pai, você conhece muitos lugares, você é muito bom. É óbvio que eu me achei, né? Fiquei todo orgulhoso, porque, poxa, né? Não é sempre que um filho elogia o pai, né? Dessa maneira. Isso ele tinha 12 para 13 anos. Quando ele fez 18 anos, ele começou a dirigir. Meu carro, infelizmente, mas começou a dirigir. Quando ele começou a dirigir, conhecer caminhos era um conhecimento absolutamente inútil para ele. Aquilo que tornava o pai dele, GPS. aquilo que tornava o pai dele uma referência, em 5 anos, simplesmente se tornou inútil, Obsoleto. obsoleto. Percebe? Nós estamos falando de 5 anos, e 5 anos no espaço de uma vida é um piscar de olhos. Então vai ficar difícil a gente falar assim, olha, onde está a autoridade? Porque nem eu sei. Né? Muito provavelmente você fez um roteiro muito bem feito, mas talvez você não, mas é possível que você tenha tido ajuda na inteligência artificial para produzir esse roteiro, e como muito provavelmente a inteligência artificial vai ajudar a editar esse podcast. Se nós falássemos isso há 3 anos atrás, a gente não teria isso. Então, assim, existe autoridade, mas o momento hoje é um momento que exige de nós, acho que talvez a autoridade da calma. A autoridade de calma, espera, porque as coisas estão mudando muito rápido. Vamos tentar olhar muito mais enquanto fotografia do que enquanto filme, porque se a gente deixar para passar como filme, a gente vai perder as cenas. Então, eu acho que a escola e de novo, e para concluir, acho que a escola e a sociedade, de alguma maneira, nunca foram necessariamente cúmplices. A sociedade nunca foi necessariamente cúmplice da autoridade da escola, porque a gente ensinava sobre no passado, há 20, 30 anos, ensinava que a escravidão era errada, entretanto a sociedade tinha piadas preconceituosas em relação à cor da pele. Ainda tem, mas Sim. tinha muito mais. Então, não é de hoje que a sociedade não necessariamente. Porque Respeito. o lugar da escola é fazer a interface entre a casa e a sociedade. Então, assim, não dá para esperar muito da sociedade aquilo que a gente quer que tenha na escola. Certo. E falando dessa questão de mudanças que o professor Ricardo falou bem, né? As aulas expositivas, que é até um tema de um dos textos que você escreveu. Como manter o pensamento crítico, né, dos alunos, o aprofundamento nesse contexto que vivemos hoje, até da questão do celular, que foi retirado da escola, mas ainda existe, né? Como manter o engajamento dos alunos com a aula tradicional? Eu acho que é difícil hoje, né? Eu dei muita aula expositiva, porque eu falava muito, sempre tive o hábito de falar muito em sala de aula, né? Na minha vida política também é falar, né? Então, para mim, falar sempre foi, digamos assim, parte essencial da minha vida. Então, eu dava muita aula expositiva. Mas na exposição, eu buscava provocar reflexão deles, né? Como eu falei, hoje eles estariam perguntando o Trump, né? Trump, guerra, tarifaço, assuntos não faltam. E amanhã vão ter outros, e depois da manhã terão outros, né? Inclusive a própria lógica de preparar a aula também mudou, né? Porque se você fosse preparar uma aula que você fosse dar depois de uma semana, talvez aquela aula já tivesse caído, né? Porque a coisa já teria mudado. Então, a gente, como a gente está vivendo a sociedade mais fluida, a gente vive também para o professor um desafio de estar antenado, né? E situado sobre o que está acontecendo. Então, isso exige leitura permanente, estudo permanente, porque as coisas estão muito aceleradas. Então, você chegar na sala de aula, né, e passar o tempo inteiro falando, muito difícil prender a atenção do aluno. Inclusive, tem estudos que mostram que depois de alguns minutos que você está falando, na medida que a aula vai passando, a atenção, a captação, né, a absorção do aluno do que você está falando vai caindo até o fim da aula, né? Inclusive tem questionamento de tempo de aula, horário
para adolescente a hora que a aula deve começar, né? Que a escola é muito adequada também ao ritmo da família, trabalho, essas coisas. Mas talvez não seja para a idade do aluno, né? Para a necessidade do estudante. Mas você tem que usar outros mecanismos, né? Por exemplo, eu usava muito o Google Maps em sala de aula, né? Eles adoravam ver, botava país, lugar, etc. E até em Santo André, né? Usava. Ah, você bota a minha casa aí, a tua casa está aqui. Ele falou, eu nunca imaginei que. Eles piram com essas coisas, né? Então, esse uso dessas tecnologias, elas são fundamentais. Eu não sou ludista, né? Eu rejeito o uso da tecnologia em sala de aula, né? Eu acho que ele, evidentemente, ele tem que saber ser trabalhado, né? Eu lembro que quando eu estava no infantil, os professores começaram a pedir uma tecnologia para ser usada em sala de aula, né? Eu lembro, meu pai comprou, fiquei contente pra caramba, que hoje nem se usa mais, né? Mas que era o compasso. De repente, criaram o compasso, né? A gente, quando os professores faziam a lista de materiais, o compasso estava lá. Aí eu lembro que em sala de aula, o que a meninada fazia compasso? Tira o alvo, né? Era chão de taco e tira o alvo, né? Você pegava no pé de alguém, furava, tá? Então, você vai negar o uso do compasso porque alguém estava usando como a ponta seca do compasso fazer um tiro ao alvo, né? Então, não é a negação, mas é saber usar, né? Evidente que um celular hoje é muito mais complexo do que um compasso. Muito mais complexo, né? Eu cheguei, como eu parei em 2018, eu estava começando essa coisa de celular em sala de aula. E aquela loucura, o que a gente faz com o celular, o que não faz com ele, né? Mas como a escola tinha laboratório, né, e computador, e a gente ia para a sala de aula usar computador, a gente ia navegando e tal, hora ou outra você pegava alguém circulando em outras coisas, né? Então isso é típico, isso acontece, mas a gente tem que aprender a trabalhar com isso, né? Então essas novas tecnologias, eu acho que elas ajudam no processo educacional, ajudam, tem que saber usar, né? É um processo de educação também, né? Muitos pais hoje têm dificuldade de fazer o filho dormir, né? Eu já experimentava isso. Aluno que ia com sono para a sala de aula porque ficava até as 2 horas da manhã navegando, jogando, conversando pelo celular, né? Então tem que ter essas regras para as pessoas se educarem a usar, né? Mas é um desafio, né? É um desafio, porque hoje, né, todo mundo tem um celular, né? Um senhor outro dia me pediu dinheiro no Farol, né? Eu não tenho mais moeda. Ele falou, ó, tenho Pix, né? Um senhor pedindo dinheiro no Farol. Ele falou, né? Eu tenho Pix. E então todo mundo acaba tendo um celular, né? Que nós temos que saber usar. Na sala de aula? No intervalo? Né? Mas também é em casa, né? Com os amigos. Então, isso é parte desse processo de aprendizado que a gente vive cotidianamente, cada vez mais intensamente, né? Acho que a gente está perdendo, para encerrar, a gente está perdendo alguns conceitos básicos. Porque hoje tem coach para ensinar você a casar, ensinar você a viver bem com a esposa e com o marido, ensinar você a criar filho, ensinar você a limpar óculos. Quer dizer, tem algumas coisas que eu acho que são até abusivas, né? Mas parece que a gente esqueceu de fazer algumas coisas que são elementares nesse mundo de grande profusão de informações, né? Professor Ricardo, essa do limpar óculos muito me interessa, Eu também. porque me irrita ficar limpando óculos. Irrita. Esse Eu muito vi no Shopee, uma esse, maquininha que limpa óculos. esse muito me interessa. Eu penso que assim, Miriam, você falou sobre a tecnologia e a aula expositiva, né? No meu livro eu faço esse comentário, muito brevemente. Acho que uma primeira pergunta é o que é tecnologia? Existem várias definições para tecnologia, mas a gente pode dizer que tecnologia, em geral, é tudo que vem depois da gente. Porque o que vem antes da gente, a gente não entende como tecnologia, porque já está posto, né? Eu não sou professor de história, o professor Ricardo, acho geógrafo, mas certamente tem muito mais propriedade que eu para dizer sobre isso. Mas certamente um dos grandes avanços tecnológicos da humanidade foi o saneamento básico.
porque ele permitiu de pronto, e a gente sabe disso, de pronto a qualidade de vida e um prolongamento da vida das pessoas por conta de questões de saúde. Mas a gente não olha para o banheiro da nossa casa e vê a caixa acoplada na descarga e pensa que, olha, minha casa tem tecnologia, tem vaso sanitário, né? Toda sala de aula sempre teve tecnologia. O data show é uma tecnologia. A lousa é uma tecnologia, né? Tudo aquilo que não é humano é uma tecnologia. O giz, né? O giz é uma tecnologia. Então, a gente entende como tecnologia algo novo. Mas para os nossos alunos não é novo, né? Porque quando ele nasceu já existia. Para nós, talvez nem tanto. Mas para eles já existiam. É claro que a gente precisa levar em consideração o aspecto da tecnologia em sala de aula, mas a gente tem que entender que nós também cansamos das coisas. Porque, eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa tem a televisão e tem lá, sei lá, 180 canais. 100, não sei quantos canais. E tem dia que você roda todos os canais, quando chega no final você fala assim, tem nada para assistir. Cara, mas você passou por 180 coisas que são o paradoxo da escolha. Quanto mais escolhas você tem, maior dificuldade você tem de achar que fez uma boa escolha. Tá certo que tem determinados canais que o filme As Branquelas passa quase que semanalmente. Tem coisas que de fato repete bastante mesmo. Aonde eu quero chegar? Eu posso usar, por exemplo, Kahoot, Mentimeter, vários, enfim, tem vários outros jogos e tecnologias que eu posso colocar dentro de sala de aula. Mas no terceiro dia que eu fizer isso, meu aluno vai falar para mim, de novo. Então eu corro o risco de ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo, atrás de tornar minha aula interessante por conta da tecnologia, interessante por conta da tecnologia. Nesse momento, né, assim, eu acho que a gravação, acredito eu, de um podcast permanece muito tempo. Mas nesse momento que nós estamos falando aqui, na Rede Globo está passando a novela Vale Tudo, que é uma novela que já passou no, né, enfim, em tempos 88. atrás, né? A gente ficou discutindo quem matou a Odete Roitman na época. Não sei se nós vamos discutir novamente. As pessoas continuam assistindo. A tecnologia da gravação mudou. A riqueza das imagens mudaram. Mas é pelas histórias que as pessoas assistem. É a história que de alguma maneira me representa, porque tem gente na novela que eu adoro, tem gente que eu detesto, tem gente que eu torço e tem gente que eu torço para se dar mal na novela, porque esse é o cerne da novela. Nietzsche dizia uma coisa que eu gosto bastante. Nietzsche dizia assim: quando a gente vai se relacionar com uma pessoa ou com alguém, a gente precisa gostar de conversar com esse alguém, porque é por onde começa e é o que sobra. Todas as nossas relações começam pela conversa e no limite passa tudo, passa dinheiro, filho, família, sexo, qualquer problema, mas no limite, no final, vão ser duas pessoas conversando. O professor não deve perder a capacidade de fazer a aula expositiva, porque para tudo precisa de uma exposição. Ainda que a gente vá fazer um game, eu vou gamificar a aula com toda a tecnologia que eu possa usar, eu preciso primeiro falar para eles o que nós vamos fazer, por que nós vamos fazer, e depois sair daquilo e voltar para mim. Então a aula expositiva, ela continua sendo essencial, até porque sou eu que trago, como professor, um conhecimento historicamente construído. Agora, a maneira como eu falo, ela tem que ser aberta ao contraditório. O fato de só você falar não quer dizer que não exista um diálogo. Agora, quando eu começo dizendo assim, são vícios de linguagem que, por exemplo, eu tenho também e que a gente precisa se policiar. Às vezes nós começamos assim, olha, na verdade, quando eu começo uma frase dizendo na verdade, eu já estou dizendo para você que o que você está dizendo não é verdade. Ou que qualquer outra coisa que você disser é questionável. Então, nós podemos conversar, podemos fazer a aula expositiva desde que nós consigamos ter sentido e significado a ela. O que a gente ensina, os conceitos que nós ensinamos são signos. Isso aqui é uma caneca, isso é um signo. Mas se ela quebrar, ela vai se tornar um lixo, se eu colocar no lixo. Se eu jogar em alguém, ela se torna uma arma. Se estiver ventando aqui e eu colocar em cima de um papel, ela se torna um peso de papel. Vazia, ela perde talvez o sentido como caneca. O meu trabalho como professor e professora é construir bons significados para aquilo que é um signo.
E são nesses significados que as pessoas vão se encantando, porque no limite as pessoas assistem séries porque tem histórias, vão no cinema porque tem histórias, ouvem as histórias. Então, assim, os alunos gostam de ouvir histórias. Se a aula expositiva tem que ser uma história. Agora, o professor Ricardo traz uma questão que ela é maior do que tudo isso que eu estou colocando, que ela não pode ser desconsiderada e que este sim é um grande desafio para a sociedade, que são as descobertas recentes dos últimos 20 anos da neurociência. Depois de 15, 20 minutos, uma pessoa tem uma capacidade de retenção extremamente limitada. Extremamente limitada. Entretanto, e aí é o grande desafio, a dificuldade da educação de uma maneira geral, a educação também é uma questão mercantil. Quer seja pública ou quer seja privada, tem dinheiro envolvido, tem rentabilidade, tem salário, tem uma série de outras coisas. E eu preciso que as crianças entrem na escola às 7h30, 8 da manhã, porque as famílias vão trabalhar. E 7h30 da manhã, as crianças estão zumbi. Porque quando você mora num apartamento e olha para todo mundo perto de você, meia-noite está todo mundo aberto. Eu sou do tempo do Jô 11h30. Quando ainda tinha o programa do Jô, o Jô virou Jô 1h30. Né? A novela era das 8. Hoje a novela começa às 9h30. Então, 9 horas da noite, as famílias estão começando a jantar. As crianças vão dormir muito tarde. Entretanto, eu não posso colocar essas crianças para entrar na escola 10 horas, porque a escola também é, e eu vou falar um termo bastante pesado, mas a escola também é um certo depósito de gente. Eu preciso que as pessoas vão ali, porque as famílias vão trabalhar e a vida vai acontecer. Então, aulas, por exemplo, eu sou coordenador na universidade, dou aula na universidade. Aulas de 3 horas na universidade são absolutamente cansativas. Mas eu não consigo colocar 2 professores numa mesma noite, porque eu não consigo alocar todo mundo. 2 horas ou 3 horas de aula, ou 1 hora, por exemplo, uma criança no ensino fundamental 1, que fica uma boa parte do tempo com a professora, é extremamente dificultoso. E não é a tecnologia que vai salvar isso. A tecnologia só vai acelerar. E se a gente acelerar muito, a gente vai minar a capacidade de retenção. Então, eu acho que o grande desafio da educação é encontrar o tempo de aula. Porque pode ser um game, pode ser um jogo, pode ser uma história, pode ser o que quer que seja. O nosso tempo de cansaço é menor e é mais rápido. E aí, só para concluir, eu sempre, quando meus filhos eram menores, eu democraticamente fazia, professor, eles assistirem algum filme que eu considerava clássico nas férias, nem que fosse um. E eu gostaria muito que meus filhos assistissem Poderoso Chefão, porque eu acho que é um filme que é, no meu humilde entendimento, quase que obrigatório. Quando eu falo pro meu filho, filho, você tem que assistir Poderoso Chefão. É um filme de só 3 horas. Ele fala, meu, você tá louco, cara? Como é que alguém assiste um filme de 3 horas? Eles passam o dia inteiro maratonando na Netflix. Só que são episódios de 45 minutos. Séries, né? São Sim. doses de dopamina que o TikTok traz para nós numa geração dopaminizada. Então, se eu não consigo fazer um filme mais de 3 horas, se as novelas não duram mais 8 meses, e se as coisas são muito rápidas, a escola vai ter que encontrar, e esse, de novo, é um enorme desafio, porque envolve dinheiro, envolve muitas coisas, mas a escola vai ter que encontrar um outro tempo de aula, porque senão o professor vai ficar exposto a uma coisa anacrônica. Um tempo de aula que não dialoga mais com o tempo da vida. É verdade. Só para completar nessa linha, a escola tem esse padrão, né, de uma manhã de aula, de uma noite de aula. Mas hoje o celular, o TikTok, né, o TikTok, o filme tem 1 minuto, no máximo, né? Sim. 1 minuto. O Twitter, que é o Pio, né? O Pio é 200 e tantos toques. Então a gente vive uma sociedade de poucos toques, uma sociedade de vídeos curtos. Só que você fala para o menino assim, você vai ter que ler Machado de Assis, por exemplo, né? Estou citando o Machado de Assis, poderia estar citando qualquer outro livro, né? Mas ele pega o livro na mão e fala assim, vou ler um livro Tá de de... sacanagem. Você está de sacanagem? Leu Machado de Assis, Não né? tem nem figura. Não tem figura, a letra não é grande, Se você não né? tiver a autoridade do vestibular ou de alguma coisa A para prova, obrigatoriedade, assim, né? por que eu vou ler isso? É muito difícil. Mas você lê por conta de uma obrigatoriedade de vestibular. Machado de Assis, né? Por exemplo, eu gosto muito de Gabriel Garcia Marques. Você lê um Gabriel Garcia Marques porque vai cair no vestibular, É pobre. você é pobre e você lê atravessado, né? Vai terminar o livro, você não vai perceber as nuances, né? Os detalhes, que é a riqueza de um livro clássico da literatura, né? Então, é uma contradição, né? De uma escola que não é um pio,
Mas no celular, ele vive de um pio, o tempo todo com o dedo assim Ele não faz assim com o professor na aula, né? Ricardo, Português, matemática, história, geografia, né? Ricardo, que ninguém nos ouça, mas é perigoso alguém colocar na inteligência artificial para ajudar a construir as melhores perguntas de vestibular a partir de Machado de Assis. Ah, não tenha E aí eu dúvida. não preciso ler o Machado de Não Assis. tenha É. dúvida. Não, quando eu estava em sala de aula, eles já liam resumos. Os próprios cursinhos faziam resumos. Total. Ah, o que é que cai de literatura no vestibular, né? Ah, Unicamp cai isso, isso, isso. Às vezes tem até os que Sim, são sim, sim. comuns, né? USP, cai, né? Aí eles, bom, vão ler os resumos, né? Exato. Então é um problema, porque o resumo, evidentemente, é Não muito carrega diferente. tudo, é. Não carrega o que a obra original tem, né? O resumo é a leitura de quem resumiu, né? Exato. Sem contar que ele é, Enviesado sempre. ele é enviesado, né? O meu resumo do Machado de Assis pode ser diferente do professor Lupércio, né? Sim, Então são é coisas diferentes, interpretação sem dúvida. subjetiva, né? E existe espaço ainda para o professor ensinar os alunos para além do conteúdo, para ser uma formação cidadã, educacional, no contexto social? Ah, na minha leitura, a escola que eu fiz no ensino médio para que existe hoje é uma mudança brutal nesse sentido. Eu fiz uma escola, eu estudei numa escola do Estado, Américo Brasiliense, aqui no centro de Santo André. Fiz a vida inteira, estudei a vida inteira lá. E era uma escola, evidentemente, isso aí foi de década de 70. Era uma escola onde o professor era autoridade, né? Uma escola de conteúdo. Não era uma, ela funcionava de uma determinada maneira. Eu consegui, inclusive, entrar na USP muito em função do Américo e dos professores. Mas ela não permitia o contraditório, não tinha atenção para diversidade e nem para participação, né? Que eu acho que isso mudou muito na escola hoje. Então, a escola hoje, ela na minha leitura, né, em geral, não é uma regra, mas ela valoriza mais a presença dos pais, né, no acompanhamento do desempenho dos filhos, né, ela olha mais para a sociedade com preocupação social. Né? Por exemplo, o professor Lupércio falou do filho dele, de dirigir, depois de um tempo com GPS. Né? Eu pensava isso em táxi, né? Eu falei, como é que os taxistas... Eu falei, eu quero ir na rua tal. Ele não Sabia de tinha... cor, Ele né, o sabia de guia? cor as ruas, O né? taxista, ele era um guia turístico. Ele era um sabe? guia, né? Porque ele sabia todas as ruas, né? E... Mas eu lembro, por exemplo, que eu nunca tive, durante a minha vida escolar, no ensino básico, nunca tive nenhum debate relativo à questão ambiental, por exemplo. Nunca. Eu lembro que ia com a minha família para a praia ficava cheia de sujeira. Todo mundo comia ali a espiga de milho, a pipoca, entendeu? O biscoito, a lata de cerveja. Ficava tudo jogado na praia. Tudo. A praia terminava o dia um lixo a céu aberto. Você não vê isso hoje. Então, a escola incorporou, por exemplo, né, esse debate da questão ambiental. A escola incorporou esse debate da diversidade na sociedade. Né? As famílias hoje são constituídas de maneira muito diferentes do que eram antes. E provavelmente, no Xingu e nas demais escolas, há crianças, há estudantes que vivem numa família completamente diferente da família tradicional, que eles costumam chamar de maneira pejorativa, sei lá, de família doriana, né? Papai, mamãe, filhinho, filhinha. Isso mudou. Né? Então, hoje existe uma nova composição. Isso também está dentro da escola. Né? A aceitação disso está dentro da escola. Né? Então, eu diria que tem uma mudança, né? Por um, digamos assim, por uma pressão social que a escola vive, né? De estar mais incorporada à sociedade, menos com os muros cada vez mais baixos em relação à sociedade, para o bem e para o mal também. Né? Isso também traz problemas, né? Estava discutindo na Câmara o ano passado, vira e mexe agora, que acho que é uma coisa que a gente importa muito dos Estados Unidos, essa coisa de criança estar armada em sala de aula e meter tiro, facada, essas coisas. Então, estava discutindo lá, vereadores discutindo de colocar porta giratória detectora de metais, né? Ou que alguém na escola soubesse usar aquela arma, acho que teaser, que chama, que você encosta, ela dá um choque, né? Para poder defender. Então, veja, aonde a gente chega nesse sentido, né?
Então, para o bem e para o mal, eu diria que ela está muito mais incorporada à sociedade, ensina muito mais do que a escola hoje, porque os estudantes também querem saber muito mais do que simplesmente o conteúdo, né, de uma determinada disciplina, né? Então, eu acho que isso é um dado positivo, né, um dado positivo e deve ser estimulado, né? Eu acho que isso é um fator de formação para os estudantes muito importantes, né? Trazer o pai, a mãe, família mais para dentro da escola, discutir mais com eles, né? Não colocando para os pais, né, a decisão sobre o aprendizado do filho. Isso o pai faz se ele deixa ou não na escola. Uhum. Mas uma vez na escola, a escola tem que dar essa linha, né? E as escolas têm linhas diferentes, pedagógicas diferentes. Às vezes os pais não percebem, mas tem, né? Então, olhar, o Xingu tem uma, claramente, dá para perceber, né? Outras escolas têm outras, cada um tem a sua. E você coloca o seu filho, você opta, mesmo nas escolas estaduais, né? As escolas estaduais são mais homogêneas, eu diria, mas elas dependem muito de uma composição, de formação de professores, né? De engajamento, de direção de escola. E ali você tem outro tipo de, eu diria que de especificidade pedagógica, educacional, que não necessariamente é do mercado, né? Mas eu acho que essa interação com a sociedade ela é cada vez mais presente e necessária na escola. É, a sua pergunta é se o professor ensina outras coisas, né, Para além do para além do conteúdo. conteúdo. Acho que você já percebeu que eu gosto muito de fazer relações com as coisas do dia a dia, né? Eu não sei se alguém aqui tem pet em casa, né? Eu particularmente tenho 2 gatos, né? Tenho a Marie e o Tobias. E antes nós tínhamos o Luke, que era um cachorro. Luke Skywalker, por motivo óbvio, né? De filme que eu gosto. Se você não tem um cachorro ou um gato, ou qualquer, sei lá, bicho que seja, e você coloca ele na sua casa, os hábitos da sua casa mudam. Se você viaja todo final de semana, fica 3, 4 dias fora e você pega um cachorro ou uma cachorra, você vai ter que levar, vai ter que pedir para alguém cuidar, ou vai ter que parar de viajar. Se um cachorro e um gato impactam a maneira como os humanos da casa mudam, é impossível você imaginar que o professor ensina apenas aquilo que está no conteúdo. Não é uma opção. O professor não tem opção. Porque na medida em que eu dou um exemplo, vamos imaginar que eu dei aula de matemática. Eu sou péssimo por esse exemplo porque eu sou professor de filosofia, né? Mas vamos imaginar que eu dei aula de matemática. E eu posso falar que 2 Ferraris mais 2 Ferraris são 4 Ferraris. E é bacana pra caramba uma Ferrari, é a coisa mais linda do mundo. E que 2 desempregados mais 2 desempregados são 4 desempregados. E que provavelmente muitas outras pessoas sofrem por conta da situação deles estarem desempregados numa sociedade mais desigual. Os exemplos que eu escolho denotam a minha visão de mundo, o meu viés. Porque é impossível ser diferente. E isso traz para as instituições de ensino, quer as públicas, quer as privadas, muito cuidado. Nas públicas é mais complexo por conta do ingresso via concurso público, mas especialmente nas privadas, muito cuidado com o viés que elas entendem que deve ser a sua linha de raciocínio, a sua linha ideológica, aquilo que elas pensam, né? Na contratação, na seleção, na formação dos professores, na formação continuada, na abordagem que ela tem com os pais para apresentar a escola. O Xingu tem Paulo Freire na porta. Quando eu chego na porta do Xingu, eu já vejo que ali o 2 mais 2 provavelmente não serão 2 Ferraris mais 2 Ferraris. Talvez o 2 mais 2 vão usar outros exemplos. Então, o professor não tem a opção, sabe? Porque as minhas escolhas denotam isso. Quando você entra na casa de qualquer família e você vê qual é o jornal que eles assistem, ou se assistem ou não, você já consegue mais ou menos identificar qual é o viés ideológico dessa família pelo jornal que eles assistem e pelo jornal que eles não assistem. Pelas piadas que eles fazem, pelas piadas que eles não fazem. Então, o professor ele carrega essa responsabilidade muito grande de o que ele fala influenciar os demais.
Porque nós não temos a opção de influenciar os outros ou não. Nós vivemos numa sociedade gregária e a gente vive constantemente em relação ao outro. Sempre. Tanto é que quando vocês todos aqui já devem ter percebido isso, quando você está em frente ao espelho e mexe a mão direita, o que mexe lá é a esquerda. Nós não temos tecnologia ainda sequer para ver o nosso igual. Toda vez que eu olho a minha foto, eu vejo o meu inverso. Então eu sou influenciado pelo outro constantemente, até mesmo quando eu estou sozinho. Quando nós fazemos uma coisa que nos orgulhamos, nós ficamos pensando nisso muito, muito e muito tempo. Quando nós fazemos uma coisa que a gente se envergonha de ter feito, ou que não era legal, a gente faz assim, deixa isso pra lá, agora não adianta ficar pensando, já foi. É você mudando de assunto com você mesmo. É você falando para você, não quero mais falar sobre isso. Então, existe uma frase que os adolescentes acho que não usam mais, mas no passado os adolescentes usavam, que é assim: se não sabe brincar, não desce pro play. Não dá para você, como professor, acreditar que você vai ensinar apenas conteúdo. Isso desde sempre. Porque você sempre reproduz a sociedade que você está inserido e as suas escolhas. No âmbito da tecnologia, o conteúdo ele tem muito melhor que eu no YouTube, que também tem aspecto ideológico, num podcast, num, sei lá, um e-book ou em qualquer outro lugar. Então, o papel do professor é essencialmente ensinar para que servem os conteúdos. Porque constantemente as pessoas estão pensando assim: onde eu vou usar isso? Qualquer criança e qualquer um de nós, no comecinho de uma aula, vocês imaginam quantas vezes, como professor de filosofia, eu tive que responder: para que eu vou usar a filosofia? Né? Enfim, quando eu estava com paciência, eu explicava. Quando eu estou com pouca paciência, eu pergunto para o aluno: por que você acha que não vai usar? Aí o aluno diz por que não usa, por que usa, e fala: pô, você filosofou. Quando eu estou sem paciência nenhuma, eu digo assim: porque você também merece. Né? Então, é um pouco nessa linha. O professor ele não tem a opção de ensinar só o conteúdo, mesmo que ele queira. Certo. E dá para prever o que vai ser a sala de aula daqui uns 20 anos? Vocês acham que dá para prever? É difícil responder isso, né? Levando em conta que o professor Lupércio falou sobre a gente representa o momento, a conjuntura que a gente vive daqui a 20 anos, é um tempo muito distante, né? Talvez se eu tivesse feito essa pergunta em 1970 para a gente ia falar daqui a 20 anos ele vai estar mais ou menos do mesmo jeito que está hoje. Mas hoje é impossível dizer isso, né? Impossível. Acho que a escola vai passar por mudanças profundas. Eu diria que a sociedade está passando por mudanças profundas, né? Sem querer aqui jogar a discussão para um patamar muito distante, mas eu diria que o capitalismo passa por, em especial o capitalismo do mundo ocidental, passa por mudanças profundas, né? Essas mudanças profundas, elas estão tendo impacto no mundo ocidental, né? A ascensão da extrema direita, ela está ligada diretamente a isso. É um capitalismo financiarizado, um capitalismo. Porque essa financiarização do capitalismo também tem a ver com essa coisa de uma sociedade mais volátil. Né? O Bauman, o Zygmunt Bauman, falava muito sobre isso, escreveu muito sobre isso, sociedade líquida, né? É você comprar papéis, né? Isso leva as pessoas a acharem que da noite para o dia você pode ficar milionário. E pode. Mas a pergunta é, né? O que que a sociedade produziu da noite para o dia? Papéis, né? As, os ganhos em rede, né? Monetarização em rede, você ficar ganhar dinheiro da noite para o dia, tem muito a ver com isso, né? Então a escola perde um pouco de papel porque a escola é projeto de longo prazo, né? E nós estamos numa sociedade de curto prazo. Então, eu diria que é uma pergunta muito difícil de responder, porque o mundo ocidental ele vive uma crise muito profunda, né? De objetivos, de perspectiva de futuro. E essa questão impacta diretamente a família, né, a organização da sociedade, o espaço produtivo, né, a escola, esse contexto todo, né? Então, eu diria que é uma pergunta muito difícil de responder. O que eu acho que, que daqui a 20 anos, né, pelo menos eu diria que isso é muito mais vontade do que racionalidade, que eu acho que nós vamos superar esse momento e eu acho que nós vamos superar construindo uma sociedade mais humanitária. Né? É essa a minha perspectiva. Nós estamos passando por
um momento de tensão e de estímulo ao ódio, né? Assim, muito forte, muito pesado, né? De chacota. Por exemplo, eu estou em grupos de Zap que são hegemonizados pela direita, por exemplo. Em vários desses grupos, quando a Preta Gil morreu, né? Foi assim, vai pro inferno, daí para cima. Meu Né? Por Deus. quê? Porque identificam no Gilberto Gil um cara de esquerda. Não tem a mínima noção do que o Gilberto Gil representa para a cultura nacional, né? É um ícone. Para cima de esquerda e de direita, né? Atacam Chico Buarque. Então, eu acho que essa coisa do tensionamento tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Né? E eu vejo que do outro lado tem um grupo, um segmento de pessoas que estão assim muito mais convencidas que a gente tem que ter uma sociedade mais inclusiva, né? Pessoas muito diferentes, né? Até de bolhas diferentes, mas que enxergam que a partir do que está acontecendo hoje, uma sociedade muito mais inclusiva, muito mais justa, né? Muito mais igualitária, muito mais participativa. Eu acho que isso é essa construção desse humanismo, né? E eu acho que a escola vai caminhar no mesmo sentido, né? Pelo menos eu espero que seja assim. Eu sinto que hoje o contraponto do fake news, né? Da sociedade do ódio, né? Da sociedade da arma na cintura, é a construção de uma sociedade mais humanitária. Acho que vai ser o subproduto do caos. É uma pergunta e tanto, né? Eu vou dar a minha opinião, mas a sorte é que talvez eu não tenha que vir aqui daqui 20 anos para ver se o que eu falei é verdade, né? Vamos agendar para daqui a É. 20 anos. Então, enfim, né? Eu acho que é assim, eu acho que não vai mudar muito, não. Eu acredito no modelo de aula, né? Eu acredito que tende a não mudar muito, não. Porque assim, nós temos avanços. Eu não gosto da palavra avanço e retrocesso, porque parece que coloca alguma coisa como positivo ou negativo, como bom e como ruim, né? Então, eu falei de movimentos elípticos um pouco atrás. Nós achávamos que a aula ia toda para dentro do celular, ou parte dele. E aí, vários países na Europa começaram a tirar o celular, porque perceberam que não era o caminho, e aí voltou e tirou o celular. Então, nos últimos 2 anos, o celular passou a ser proibido nas escolas na educação básica. Era algo que há 7, 8 anos parecia inimaginável. Há 7, 8 anos você entendia o celular como uma condição inexorável à existência humana dentro da escola. Então, assim, pô, não vou tirar o celular. Né? A Finlândia, nos últimos 20, 30 anos, foi modelo de escola. Modelo de escola, modelo de educação, sem prova e uma série de outras coisas. E a Finlândia também voltou, né, atrás para algumas coisas. A coisa de 20 anos nós vimos o ensino à distância no Brasil uma profusão, bom ensino à distância. Agora com a nova regulamentação do MEC, assim, muitas escolas e muitas universidades de ensino à distância vão fechar seus cursos por conta da obrigatoriedade de ter um percentual presencial muito maior e cursos de licenciatura, por exemplo, proibidos de ser ofertados 100% na modalidade à distância que era ofertado há um tempo atrás. Então, a gente tem mudanças, a gente parece que nós vamos por alguns testes, percebemos que não dá e volta. E parece que não, mas 20 anos é um tempo curto em se falando de educação. Quando você está falando de educação, assim, algumas escolas terem um professor lá numa figura holográfica, com tudo virtualizado, isso eu não tenho dúvida que vai existir. Mas a educação, com alguém entrando em sala de aula, em um país que ainda existem salas de aula multisseriadas, professores que dão aula com o pé no chão, isso vai me lembrar um pouco, aí a minha raiz de caminhoneiro, quando você está descendo a Serra de Santos e você vê uns cavalos, cavalo é o que vai na frente da carreta, né? Você vê uns cavalos lá da Scania, da Volvo, sei lá, de 2, 3 milhões de reais, absolutamente computadorizado, e a carreta, como é agregada das transportadoras, você vê lá atrás, no fundo, a carreta com a lanterna presa com esparadrapo, durex, o pneu remendado. Então você tem o cavalo com muita tecnologia e lá no fundo da carreta, tudo estragado. E lamentavelmente a gente tem uma população, uma educação absolutamente desigual. É um dado alarmante, né? Alarmante, muito entristecedor, que talvez vocês saibam, é que, por exemplo, no ano de 2024, nenhum único dia, 100% das escolas públicas do Rio de Janeiro funcionaram. Nenhum único dia.
todo dia tinha alguma escola fechada por tráfico, milícia, disputa de território, bala perdida. Então, quando eu tô falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Então, eu acho que nesse sentido a educação ainda vai mudar pouco. Nas escolas de ponta, nos laboratórios, aí sim, aí você vai ter coisas dificílimas de prever. Mas de uma maneira geral, acho que a gente vai continuar nesse caminho. Até porque, sem querer politizar, mas lamentavelmente a educação de má qualidade não é um problema, é um projeto. Uhum. Com toda certeza. E para a gente finalizar, que conselho vocês dariam para um jovem professor que está começando na carreira hoje? Estuda. Estudar é fundamental. Você diz alguém que tem a perspectiva de ser professor? Não, que está começando hoje na Tá carreira. começando Está hoje. formado e está começando. Eu diria que ele persista, né? Ser professor é muito bom, é muito bom, né? Tem saudade, professor? Tenho muito. Às vezes eu sonho com aula, né? Às vezes me pegam no computador, vejo um conteúdo que eu poderia usar em sala de aula, né? É um ambiente que eu vivi muito tempo da minha vida e, e passei a vida inteira com o ensino médio, né? Dei aula várias modalidades, na distância, pós, faculdade, fundamental, mas o meu eixo foi sempre ensino médio, né? Sempre gostei de trabalhar com adolescente, né? E isso para mim me engrandecia, né? Me engrandecia. Dar aula nem sempre é uma coisa fácil. Cuidar de uma sala de adolescentes nem sempre é uma coisa fácil, né? É um momento da vida deles em que os hormônios estão ali a milhão, ele já se acha adulto, mas ainda tem comportamento de criança, né? Tá começando a desgarrar do pai e da mãe, então é um momento de muito aprendizado para ele. Ele é muito curioso, isso acho que ajuda, né? Normalmente ele é uma pessoa muito curiosa. Então eu sempre curti muito trabalhar com ensino médio. Então, quem está começando hoje, né? Eu diria estude, sem dúvida nenhuma, porque essa sociedade volátil obriga com que aquele professor que hoje se forma e fala assim, quero dar aula meus próximos 30 anos para me aposentar e daqui a 30 anos eu não preciso estudar mais nada. Aliás, isso não vale nem só para sala de aula, vale para qualquer profissão, né? Para a vida Uhum. toda, né? Então, ele vai ter que estudar permanentemente, né? Preparar as aulas, estudar, se formar para aquilo que ele vai trabalhar em sala de aula e seja persistente, né? E tente fazer com o aluno, aproveitar do aluno tudo aquilo que ele carrega, porque eu acho que hoje ele pode ter dificuldade de administrar tudo que chega na mão dele, mas ele carrega uma carga de conhecimento hoje, por conta dos acessos com a internet, muito grande, né? Acho que a gente ganhou em acesso a conhecimento e informação, mas perdeu um pouco em relação ao pessoal. O Covid, acho que inclusive ajudou a ter esse afastamento, né? Então, de novo, o coach ensinando a você conviver, né? Uma coisa básica da vida. Então, acho que tem que estudar, ser persistente, né? Estimular com que o aluno seja ativo em sala de aula, trazer os elementos do cotidiano para o conteúdo que ele vai trabalhar em sala de aula e seja uma autoridade, não seja, não seja autoritário, mas seja uma autoridade em sala de aula no sentido de fazer, estimular com que o aluno aproveite o máximo possível aquele tempo que ele está dentro da escola, né? A educação é uma coisa prazerosa, né? Não é só prazerosa. Tem momentos enfadonhos, cansativos, né? Eu mesmo também, matemática, para mim, era um sofrimento. Eu tenho uma dificuldade absurda com raciocínio abstrato para matemática, então, para mim, era um sofrimento, né? Mas acho que mesmo a matemática, eu não sou especialista da área, mas mesmo a matemática, você pode trazer elementos do cotidiano para dentro da sala de aula para ensinar matemática, né? Então, eu diria que é uma profissão muito boa, para mim sempre foi muito boa e que eu tenho certeza que quem começar hoje no magistério, está começando a carreira, ele vai encontrar dificuldades, mas que ele tente transformar, tente entender que dificuldades são essas e fazer do limão a limonada, tentar a partir dali
superar essas dificuldades, né? Porque ele vai se formar com isso enquanto professor e vai ter um papel essencial na formação dos alunos, né? Ah, mas amanhã vai ter outra dificuldade? É a mesma coisa. Isso vale para a vida também, né? Vale para o trabalho do professor. Eu diria que ele está fazendo, minha opinião, professor, ele está fazendo uma grande escolha na vida dele. Eu não vou falar muito tecnicamente, porque eu faço minhas as palavras do professor Ricardo, acho que ele definiu bem, né, as características e responsabilidades do professor e professora. Mas eu sempre digo uma coisa, e é um trecho do meu livro também. Se você pudesse definir crianças, né, o que é uma criança? Criança, aluno, adolescente, seja quem for, mas vamos pensar na criança. O que é uma criança? Existem várias definições para criança. Eu, particularmente, gosto de dizer que crianças são recados que a gente manda para o futuro, sabe? Acho que crianças são bilhetes que nós mandamos para o futuro. E ao escolher a profissão, ou cair na profissão, né? Eu não escolhi, eu caí, né? Eu fui escolhido por ela. Ao escolher essa profissão, ou atuar nessa profissão, você está mandando um recado para o futuro profissionalmente. Todo mundo manda recado para o futuro de alguma maneira, porque todo mundo se relaciona com criança. Mas você vive disso. Então você precisa cuidar disso. Acho que estudar é elementar, porque as coisas mudam constantemente, né? Para qualquer pessoa. Gostar de gente e gostar de ver os outros brilharem, né? O professor, ele precisa prioritariamente gostar de ver os outros brilharem, porque o brilho dos outros reflete no brilho da profissão dele. E as questões técnicas que, enfim, são inerentes a qualquer profissional. Dedicação, porque sem dedicação ninguém faz nada. E fazer com gosto, fazer bem feito. Acho que é isso. Bom, parabéns pela profissão que vocês escolheram, que é linda. E obrigada por essa conversa que foi maravilhosa. Obrigado, professor Ricardo. Não conhecia, foi um prazer, uma aula. Obrigado. Tive uma aula. Agradeço o convite também. Queria deixar aí um abração para toda a comunidade do Xingu. Deixar aí meus parabéns pelo podcast, né? O podcast com certeza agrega valor ao trabalho da escola, né? Também não conheci o professor Lupércio, né? Aprendi com ele aqui hoje, porque, como dizia Paulo Freire, educar também é aprender, né? Aprendi com o professor Lupércio hoje e parabéns, Mira, pela condução dos trabalhos. Muito obrigada. Obrigado. Falamos sobre a importância de honrar, proteger e enaltecer o ofício de ensinar com os professores Lupércio Riso e Ricardo Alvarez. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Gimenez e até a próxima entrevista.